Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 26 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Colfal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, W. Gabriel, Marcos Lacerda, o Frederic Werner, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, o Antônio Bugarim, Ricardo Soares, a Raíza Cunha, Pedro Vaccaro, Luiz Júnior, o Gustavo Franzói, Fábio Lino, o Éder Paes, o Douglas Fraporte e o Alex Girão. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje vem lá do Airbnb, que segundo a Bloomberg está se preparando para lançar uma espécie de categoria de hospedagem premium para atrair hóspedes que geralmente ficam em hotéis de alto padrão. Isso faz parte de uma iniciativa recente do Airbnb de tentar expandir um pouco o leque de atuação da empresa, já que não faz muito tempo, até comentei aqui, eles lançaram lá no site um filtro de busca para estadias corporativas. Com mais essa investida no segmento de hospedagem premium, o Airbnb espera conseguir concorrer com os hotéis em mais essa categoria, o que deve estar deixando o mercado hoteleiro bem apreensivo. E enquanto isso, lá na Rússia, no final da semana passada, o chefão das telecomunicações do país disse que o Telegram está bem perto de ser banido por lá. Ele disse que o motivo disso é que a plataforma vem se negando sistematicamente a preencher um formulário do governo que pede só alguns detalhes da empresa, mas a coisa não é bem assim. Isso porque, ao preencher esses dados, o Telegram seria obrigado a ter que repassar para o governo os históricos de conversas da galera e as chaves de criptografia da plataforma, sempre que as autoridades pedissem. Parece que o governo russo resolveu fazer essa ameaça pública de bloquear o app no país para ver se isso surte algum efeito, mas é óbvio que não é isso que vai convencer um app totalmente baseado em segurança a abrir mão da privacidade da galera. E agora o assunto é a Tesla, que segundo o Peter Kafka lá do Recode, vem conversando com as gravadoras de música para lançar um serviço próprio de streaming. A ideia da Tesla é integrar esse serviço ao sistema dos carros dela e não simplesmente concorrer com o Spotify e com o Apple Music, por exemplo. Quando o Peter Kafka perguntou para a Tesla por que eles não fazem uma parceria com essas plataformas ao invés de fazer um serviço novo do zero, a empresa desconversou e disse que acredita que os clientes querem ter uma experiência excepcional na hora de ouvir música no carro, independente da plataforma. Ainda sobre a Tesla, no final da semana passada, a Waymo, que é a empresa de carros autônomos do Google, confirmou a contratação do engenheiro chamado Satish Jayachandran para comandar a área de engenharia de hardware da empresa. Eu falei que isso tem relação com a Tesla porque o Satish trabalhou durante 7 anos lá na empresa antes de pedir demissão no começo do ano e agora ele foi para a concorrência. E enquanto isso, lá na Microsoft, no final da semana passada, alguém acabou vazando o aplicativo Whiteboard, que foi anunciado durante o evento educacional da Microsoft lá em maio. Essa versão vazada não parece ser a final, mesmo porque a Microsoft falou que só ia lançar o app mais pra frente no ano, mas ainda assim, segundo a galera do The Verge, já tá funcionando direitinho. O Whiteboard, pra quem não se lembra, é um aplicativo que deixa o pessoal escrever e desenhar rapidinho ali, com a ajuda de alguns algoritmos que dão acabamento mais bacana para o que a pessoa está pensando em apresentar, e ele tem alguns recursos colaborativos que facilitam o compartilhamento de ideias durante uma reunião ou trabalho de escola, por exemplo. Pulando de um vazamento para o outro, no final da semana passada, o Ivan Blass, conhecido como Evelix, publicou que ele diz ser a lista de especificações do Galaxy Note 8 que a Samsung deve anunciar nos próximos meses. Existe uma certa expectativa em relação a esse aparelho, porque ele é o sucessor do Note 7, que obviamente entrou para a história como o celular que explodia, e segundo o Evan Blass, as specs dele são as seguintes. Ele deve ter uma bateria de 3.300 mAh, tela AMOLED de 6,3
polegadas, processadores ou Snapdragon 835 ou Exynos 8895, 6 GB de RAM e um sistema de 2 câmeras traseiras de 12 megapixels, estabilização óptica. Ao contrário do que geralmente ele faz, ele não publicou nenhuma foto promocional ou do aparelho de verdade, mas ele disse que pelo menos na Europa ele deve chegar custando 1.000 euros, o que daria uma coisa tipo R$ 3.800. Ainda sobre a Samsung, no final da semana passada a empresa anunciou que já começou a produção em massa do processador Exynos IT200, voltado para dispositivos conectados, o que marca a entrada da empresa nessa categoria de fornecimento de tecnologia para a internet das coisas. E agora eu vou falar sobre o YouTube, que fez alguns anúncios bacanas na conferência VidCon, que tá rolando lá na Califórnia. Aliás, o CEO do YouTube disse que hoje a plataforma conta com mais de 1,5 bilhão de usuários ativos mensais, isso sem contar quem entra lá no site, mas não tá logado na própria conta. Bom, sobre os anúncios, logo a versão móvel do YouTube vai começar a adaptar o tamanho do player do vídeo de acordo com a proporção com a qual ele foi gravado. Essencialmente, isso significa que mesmo naqueles casos em que um vídeo tenha sido feito na vertical, a janela de exibição vai se ajustar de forma dinâmica, tirando aquelas barrinhas que aparecem em cima e embaixo ou dos lados, dependendo da proporção do vídeo. Já um outro anúncio bacana que pintou por lá foi o de um novo formato de vídeo imersivo chamado VR 180. Como o próprio nome indica, esse formato usa uma captura de 180 graus ao invés daquela de 360. O YouTube e o próprio Google disseram que isso já é suficiente para dar aquela sensação imersiva para a galera, porque as pessoas raramente olham para o que está atrás, ali nas costas dela, quando elas estão vendo vídeos em 360 graus. Eles aproveitaram para dizer que já estão trabalhando com os fabricantes das câmeras imersivas para que eles adotem o padrão VR 180 nos produtos deles, que devem chegar ao mercado ainda nesse ano, custando menos que as câmeras que fazem capturas em 360 graus. Ainda sobre o Google, a empresa anunciou que vai parar de mostrar resultados médicos das pessoas nos resultados de busca. Hoje a empresa só remove dados assim quando as pessoas pedem, mas agora os resultados vão parar de aparecer por padrão, que é uma ótima notícia. Já uma outra ótima notícia que a empresa deu foi que eles vão abandonar uma das práticas mais detestáveis deles, que é de fazer os algoritmos da empresa lerem seus e-mails para escolher o banner certo para te mostrar lá no Gmail. Eles esclareceram que as pessoas vão continuar recebendo propagandas direcionadas lá no Gmail, só que os anunciantes vão ser escolhidos com base nas informações que eles já coletam de outras formas. E agora o assunto é o Facebook, que anunciou que se uniu a mais 5 empresas sem fins lucrativos para ajudar a identificar e remover vídeos extremistas lá na rede. Eles disseram que com isso eles vão conseguir intensificar esse controle da plataforma lá no Reino Unido, o que é uma resposta à crítica que a primeira-ministra fez dia desses, quando ela comentou que as empresas estavam meio frouxas no combate ao terrorismo. Aliás, falando nesse assunto, os políticos alemães estão tentando aprovar correndo uma lei que quer multar em até 50 milhões de euros as empresas que falharem na tarefa de eliminar discursos de ódio ou conteúdos extremistas em no máximo 24 horas. Essa proposta vem sendo criticada porque, como o valor dessa multa é muito alto, o pessoal acha que os sites vão acabar removendo todo tipo de conteúdo, alguns deles de forma injusta, por medo de ter que colocar a mão no bolso para tirar toda essa grana. E enquanto isso, lá na Apple, a empresa está tentando ajudar a levantar fundos para as famílias que foram afetadas pelo incêndio do prédio Grenfell Tower, lá em Londres. Depois do incêndio, um grupo de mais de 50 artistas regravou a música Bridge Over Troubled Water e disponibilizou essa música num site que tenta levantar fundos para aliviar um pouco a situação. Eis que a Apple resolveu entrar na roda e prometeu que vai repassar uma parte da grana vinda das vendas dessa música lá no iTunes, e ela também colocou o single lá no Apple Music com um banner pedindo doações para ajudar as vítimas. E por último, hoje eu vou falar sobre o Instagram, que está testando um recurso de compartilhamento seletivo de conteúdos. Algumas pessoas que receberam acesso a esse teste estão vendo um banner pedindo para elas fazerem uma lista de amigos favoritos para que elas consigam compartilhar fotos e histórias só para esse grupo de pessoas favoritas, ao invés de necessariamente ter que compartilhar ou com todo mundo ou só com uma pessoa. Segundo o Instagram, a ideia aqui é oferecer um ambiente mais confortável para que pessoas que usem a plataforma de um jeito mais privado, consigam compartilhar as coisas com os amigos sem que a lista inteira de contatos também veja. Eles disseram que vão lançar isso para todo mundo em breve, mas falaram que antes eles querem testar bastante esse recurso e ajustar todos os detalhes para que ele seja lançado direito quando chegar a hora de aparecer para todo mundo. É
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! A privacidade da mão da galera. Vai contar o que tá na mão de cada um. Tis Jaya Chandran? Eu falei direito. Comendar. Eu acerto o nome do cara e erro isso.